Você saberia me dizer o que tem dentro desse copo? Não, você não sabe. A não ser que eu te mostre. Ou se ele começar a transbordar e entornar aqui. Porque quando o copo transborda, ele mostra o que está guardado. No vídeo de hoje, nós vamos descobrir juntos o que tem dentro desse copo. E principalmente, o que isso tem a ver com você. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você já percebeu como algumas situações parecem ter um efeito desproporcional sobre nós? Uma frase, uma crítica, uma discordância, uma opinião diferente, um pensamento diferente. E de repente, a reação parece ser muito maior do que o fato em si. E a gente acaba acreditando que isso acontece por causa da situação, mas nem sempre. Na verdade, as nossas reações se tornam desproporcionais à situação quando aquilo que está acontecendo do lado de fora encontra algo que já existe do lado de dentro. E é exatamente aqui nesse ponto que o copo vai começar a fazer sentido para você. Vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que dentro desse copo tem açúcar. Se eu esbarrar nele ou se ele transbordar, o que vai sair de dentro dele? Suco. Se eu colocar café, esbarrar nele e transbordar, o que vai sair de dentro dele? Café. Parece óbvio, não é? Mas quando se trata da nossa vida emocional, parece que a gente esquece dessa lógica básica. E o que isso significa? Significa que queremos falar diferente. Porém, no dia a dia, continuamos alimentando o nosso coração com as mesmas interpretações. Queremos reagir diferente, mas no dia a dia, continuamos guardando os mesmos ressentimentos. Queremos ter conversas melhores, relacionamentos melhores, mas continuamos guardando as mesmas dores sem ter a menor intenção de olhar para elas. Agora imagina que essa água que está aqui dentro, esse copo com essa água limpa, é você assim que nasceu. Criança, sem experiências ruins, sem medo, sem sentimento de rejeição, sem decepções. Então você cresce e começa a experimentar as relações, a vida de uma outra maneira. E nesse contato com o mundo, você experimenta medo, vergonha, sensação de humilhação, de desprezo, de rejeição, críticas, sensação de abandono, comparação e, claro, muitas e muitas doses da sua própria interpretação. Ou seja, aos poucos, de gota em gota, aquela água transparente, ela foi deixando de existir e foi se tornando cada vez mais turva. E é exatamente assim que muitas marcas emocionais que a gente tem, que você tem, foram construídas e ainda estão sendo construídas. Agora imagina o seguinte: você já percebeu que a água está turva dentro desse copo e você decidiu mudar. Você pensou assim: tá bom, já entendi que eu não posso beber essa água, eu não posso me relacionar com essa água. Isso aqui vai me fazer mal. Então eu preciso aprender alguma coisa diferente, eu preciso fazer algo. Eu preciso mudar essa água. Então, eu decido mudar. Eu pego uma coisa de fora e começo a preencher esse copo a fim de que essa água mude. Afinal, eu não quero mais isso para mim. Então, o que acontece? A água, mesmo que esteja entrando algo novo, a água
continua saindo turva. E sabe por que isso está acontecendo? Porque, obviamente, o que está dentro não está transparente, está sujo. A água que está dentro, o conteúdo que está dentro do copo está turvo. E ainda que eu acrescente algo diferente, algo novo, limpo, vai se misturar com o conteúdo que está dentro do copo. E a água vai continuar saindo turva. Ou seja, ainda existe algo aqui dentro que impede que essa água saia transparente. E agora eu preciso que você pare tudo que você está fazendo. Porque chegamos num ponto aqui do vídeo em que eu vou falar algo extremamente importante. Essa é uma das maiores armadilhas do desenvolvimento emocional. Mas por quê, Pri? Porque tem muita gente tentando colocar coisas novas dentro de conteúdos antigos. Ou seja, tem gente querendo se comunicar melhor, tem gente querendo ter um relacionamento melhor, tem gente querendo viver melhor, mas não para olhar aquilo que está contaminando tudo que entra. E é por isso que muitas pessoas recebem carinho, mas continuam se sentindo rejeitadas. Recebem atenção, mas continuam se sentindo abandonadas. Recebem um pedido de desculpas, mas continua presa à mágoa. Porque não é uma questão apenas do que está chegando. É também uma questão do que continua existindo dentro. Tá bom, Pri, mas como isso funciona na vida real? Peraí que eu vou explicar um pouco mais. Imagina que você recebeu um elogio. O elogio vai passar por essa água que está turva aí dentro de você. Uma conversa vai passar por essa água que está turva dentro de você. Uma mudança no comportamento da outra pessoa também vai passar por essa água turva que está dentro de você. Um pedido de desculpas. Ou seja, tudo que passa por essa água que está dentro de você também sai de forma turva, distorcida. O que eu quero dizer é que até aquilo que é bom vai passar por ela e você vai enxergar como algo ruim. Quando existe muita mágoa dentro de nós, não enxergamos só aquilo que o outro faz. Enxergamos o que o outro faz misturado com aquilo que estamos carregando. E é por isso que algumas pessoas dizem assim: ele mudou, mas eu não consigo acreditar. Ela mudou, mas eu continuo desconfiando. As coisas estão melhores, mas eu continuo reagindo da mesma forma. A mudança, ela está acontecendo do lado de fora. A pessoa consegue perceber. Porém, a água continua turva do lado de dentro. E é por isso que, apesar dela perceber melhora, a pessoa continua entregando o mesmo padrão de comportamento dentro da relação. Eu imagino que agora você está pensando: caramba, percebi algo que eu não estava vendo e agora o que eu faço com isso? O que eu faço com isso, Pri? Primeiro, pare de tentar mudar apenas o que sai. Controlar palavras não vai limpar a água. Controlar as suas reações também não vai limpar a água. E fingir que está tudo bem também não vai limpar a água. O que você precisa de fato fazer é tomar coragem para olhar para essa água turva que continua ocupando espaço aí dentro de você. Segundo, observe com muito carinho aquilo que se repete. O comportamento que se repete dentro das suas relações, aquilo que você sempre faz, aquilo que você sempre fala, aquilo que você sempre remói. Os padrões que a gente tem vão deixando pistas para que a gente possa
começar a perceber o que ainda precisa ser curado, ser compreendido dentro da gente. Terceiro, troque a pergunta. Ai, por que ele ou ela fez isso comigo? Por que ele e ela é assim? Troque essa pergunta por: o que isso despertou dentro de mim? O que isso que aconteceu do lado de fora encontrou aqui, no meu lado de dentro? Com o que isso que eu recebi do outro se misturou com o que já estava aqui dentro? Ah, Pri, então quer dizer que se eu fizer essas 3 coisas que você me orientou, essa água vai ficar transparente de uma vez? Claro que não. Essa água, ela vai clareando aos poucos. Então, à medida que aquilo que precisa ser reconhecido aí dentro de você começa a ser reconhecido, aquilo que precisa ser sentido aí dentro de você começa a ser sentido, e à medida que aquilo que precisa ser elaborado para de ser empurrado para debaixo do tapete, a fala muda, a conversa muda, as reações vão mudando, e à medida que você vai investindo nesse processo, as coisas vão mudando. Não porque você forçou algo diferente a ser diferente, mas porque aquilo que estava dentro começou a mudar também. E aquilo que está do lado de fora deixa de ficar distorcido. Você começou esse vídeo olhando para esse copo, querendo saber o que tinha dentro desse copo. Mas agora eu quero te deixar com algumas perguntas para você começar a descobrir o que tem aí dentro do seu copo. Se tudo que entra na sua vida passa pelo seu mundo interno, o que ele está fazendo com o que você vê, escuta e sente hoje nas suas relações? E por que essa pergunta é interessante? E eu quero que ela fique ecoando aí com você. Porque os nossos relacionamentos e a nossa vida melhora quando essa água que está aqui dentro, ela deixa de ser turva. E a nossa vida emocional amadurece quando a gente para de lutar apenas com o que está do lado de fora e começamos a cuidar daquilo que está dentro. E se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você escreva aqui nos comentários: água, porque eu quero saber quantas pessoas ficaram comigo até o finalzinho, até a gente concluir essa reflexão. E se você conhece alguém, uma pessoa que está tentando mudar a vida dela, os relacionamentos, a comunicação, mas sem olhar o conteúdo que está ocupando espaço dentro dela, encaminha esse vídeo para ela. Porque essa pode ser a conversa que ela está precisando ouvir exatamente hoje, para poder dar os primeiros passos na direção daquilo que ela quer viver. E claro, não esquece de deixar o seu like, a sua curtida, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante, é relevante e distribua ele para mais e mais pessoas. Obrigada pela sua companhia, um beijo grande e até o próximo vídeo.